A paz, meu querido, meu amado. Estamos aqui para meditar em mais um capítulo da Palavra de Deus. Estamos começando hoje o livro de Atos dos Apóstolos, um livro que fala muito sobre a igreja, um livro que, na verdade, retrata os primeiros atos da igreja. E como um livro que retrata os primeiros atos da igreja, é um livro especial para se ler com total dedicação, com muita reverência, como é para ser lida toda a Bíblia. Mas aqui nós encontramos como a igreja deve viver, né? Nós temos em Mateus, nos Evangelhos, os ensinos de Cristo e a continuidade em Atos. Os atos dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, sem a presença dele, encontrando o desafio da evangelização, o desafio da proclamação, o desafio de um modo de viver, sem a presença física de Jesus. Um livro fundamental para a edificação da fé daqueles que creem em Cristo Jesus. Um livro que aponta caminhos para a igreja, em nome de Cristo. Que você possa se engajar nesta tarefa de meditar em toda a palavra, porque diz a Bíblia que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para o nosso aperfeiçoamento, para nos tornar homens habilitados para toda boa obra. Bom, aqui, meus queridos, esse capítulo 1, o centro do primeiro capítulo é a ascensão de Jesus. Jesus é assunto aos céus. E Lucas, que escreveu este livro, começa endereçando o livro a Teófilo, né? Dizendo aqui: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem é Lucas? Lucas é um discípulo de Jesus que caminha com o apóstolo Paulo em duas de suas viagens missionárias e que escreveu o Evangelho de Lucas, um médico, um pesquisador, que colheu detalhadamente todas as informações acerca da vida de Jesus, pesquisou minuciosamente, inspirado pelo Espírito Santo. E ele escreve a Teófilo. O Evangelho de Lucas também ele escreve a Teófilo. Até o dia, versículo 2, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, o apóstolo que escolhera foi levado às alturas. Se você ler atentamente o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber, meu querido, que o Espírito Santo, ele sempre está sendo muito citado. Há uma importância que é dada ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo deve ter a primazia sobre a igreja, estar na igreja, envolvido, dentro. Todos que são igreja todos aqueles que são discípulos de Jesus, devem ser guiados pelo Espírito Santo, buscar um relacionamento com Ele. E você vai perceber isso ao longo de todo o livro de Atos, que o Espírito Santo tinha muita importância na vida da igreja de Atos dos Apóstolos. Bom, Cristo apareceu, queridos, cita aqui, com provas incontestáveis da sua ressurreição durante 40 dias. Durante 40 dias, né? Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E isso é tremendo, porque aquele que morreu, aquele que foi sepultado, é esse
que nós adoramos o Cristo ressuscitado que apareceu 40 dias em diversos momentos para centenas de pessoas de uma só vez, para muitas pessoas, produzindo provas incontestáveis de que ele havia ressuscitado. Porque o centro da fé cristã é a morte e ressurreição de Jesus. Quem crê em Jesus, crê na morte e ressurreição de Jesus. Crê que nós morreremos e seremos ressuscitados assim como Jesus. Por isso, ninguém pode parar a nossa fé. Ninguém pode nos deter das nossas convicções, porque não temos medo de morrer. A morte, para nós, é lucro, queridos. É lucro. Bom, aqui os discípulos estavam reunidos e perguntam para Jesus, né? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E os apóstolos perguntam sobre o tempo. Senhor, será este o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, vai devolver a Israel o seu governo? E Jesus corrige. Jesus não corrige os discípulos dizendo que não haverá restauração de Israel. Porque a própria Bíblia, em muitos momentos, fala que haverá restauração de Israel. Mas que não eram para eles se preocuparem com o tempo. Queridos, nós não devemos marcar a data da volta de Jesus. Há indicações, existem profecias, estudos, existe o livro de Apocalipse, Mateus 24, o livro de Tessalonicenses, existem várias indicações de como que ocorrerão para que nós sejamos preparados. Mas devemos estar sempre servindo ao nosso Senhor para estarmos preparados para a volta de Cristo. Que você esteja preparado, santificando-se, andando em Cristo Jesus, para que você esteja preparado. E quando falo santificando-se, mais ainda é submisso a esta palavra que eu vou ler agora. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então aqui, Cristo fala: não se preocupem com o tempo, mas sobre vocês derramareis o Espírito Santo, né? E vocês receberão o poder. Olha o Espírito Santo aqui capacitando a igreja a fazer a sua missão. Sem a presença do Espírito Santo, nada poderá ser feito na obra da igreja. Para ser testemunha aonde? Em Jerusalém, no local em que vivemos, em Samaria, em toda a cidade ao qual estamos habitando e até os confins da terra, em toda a terra. Então, Jerusalém é a nossa cidade, Samaria as cidades circunvizinhas e até os confins da terra. A igreja deve estar mobilizada para essa obra em todo esse modus operandi, em todo esse contexto que Jesus fala. A igreja deve buscar a capacitação do Espírito Santo para que ela possa realizar esta obra de Deus. E aí nós temos aqui Jesus, ele vai assunto aos céus, sobe, é encoberto entre as nuvens, e dois varões de branco falam para eles: varões, o que vocês estão fazendo aqui sim? Este Jesus que vocês viram subir voltará do mesmo modo. Veja bem, versículo 11, parte B. Foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Cristo virá. De que maneira? Deste modo, descendo do céu, por entre as nuvens. E isso é o que declara a Bíblia, a palavra de Deus. E aqui, queridos, nós vemos que todos estavam reunidos. Todos, versículo 14, estes perseveravam unânimes
em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eu quero frisar aqui que todos estavam unânimes em oração, perseverando. A igreja apostólica estava sempre orando, em unanimidade. Unanimidade não é só orar junto, unanimidade não é só falar as mesmas palavras, unanimidade é estar profundamente cheios da mesma vontade em oração. Que a igreja possa caminhar em unidade de oração. E aqui quem estava? A mãe de Jesus com os irmãos dele. Eu quero lembrar aos nossos amados irmãos que creem que Maria não teve outros filhos além de Jesus, que Maria teve outros filhos além de Jesus. Nem por isso ela deixa de ser a mãe de Jesus, virgem, quando Jesus nasceu. Mas depois que Jesus nasceu, Maria pôde relacionar-se com José tranquilamente, porque a relação íntima do casal não é pecado. Maria não estava cometendo pecado após o nascimento de Jesus, tendo relação com o seu próprio marido. Tanto que aqui diz que ele tinha irmãos. E o texto finaliza, amados, com a escolha de alguém para ser discípulo de Cristo. E aqui nós vemos como que a igreja primitiva trabalhava os seus passos. Levanta-se Pedro e fala da necessidade de colocar alguém no lugar de Judas, aquele que traiu, aquele que se vendeu e que indicou aos traidores o local em que estava Jesus. E Pedro dá uma condição. Qual era a condição? Aqui no versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, dois se encaixavam nesse perfil. Ou seja, havia mais pessoas que seguiam Jesus de perto. Não eram apenas 12 discípulos, havia muitos discípulos que andavam, mas apenas 2 estavam junto com eles desde o batismo de João. Homens que não foram escolhidos por Cristo para serem apóstolos, mas que andavam junto com Cristo durante todo esse tempo. Que você, meu querido, que nós, muitas das vezes, apesar de não sermos escolhidos, a estarmos numa determinada função, possamos continuar perto de Jesus, fazendo a sua obra. Ou longe de Jesus, mas estando em Jesus, fazendo sempre a sua obra. Longe de Cristo não, longe do cargo. Porque aqui estou falando, na verdade, da função. Aqui estamos escolhendo pessoas para ocuparem essa função. A condição era essa: estar desde o momento do batismo de João. E eles oraram. Antes pediram a Deus que os indicasse a melhor opção. E depois lançaram sorte. E a sorte caiu sobre Mateus. É muito importante quando a igreja ela vai escolher aqueles que assumirão posição que seja da vontade de Deus, que tenham condições importantes para que se entre nessa função, condições dadas pela palavra, e que seja uma maneira justa dentro da vontade de Cristo, levando-se em conta que a obra de Deus, ela é de Deus e precisa ser feita da maneira de Deus. Homens precisam se esvaziar para cumprir a vontade de Deus, porque estão administrando não o seu negócio, não estão administrando a sua empresa, não estão administrando seus bens particulares, mas estão administrando a obra do Senhor, que Deus, através do Espírito Santo,
possa estar levantando. Na verdade, que homens de Deus se subordinem ao Espírito Santo para conduzir sabiamente a igreja, porque Deus sempre está conduzindo a sua igreja. Nós é que precisamos nos colocar à disposição de Deus, à disposição do Espírito Santo, para cumprir esta obra. Que Deus possa continuar falando com você e que você continue meditando nessa palavra de vida em Cristo Jesus. Amém.